Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Namastê. Na aula de hoje, vamos começar a nos aprofundar nos assuntos correspondentes ao Ayurveda. E para a gente começar nessa aula, eu gostaria de propor que a gente falasse primeiro o que é saúde no Ayurveda, né? E depois a gente vai falar qual é o objetivo do Ayurveda. Por que eu escolhi essas duas perguntas, que são bem comuns, na verdade, para a gente iniciar essa segunda parte do curso online de Introdução ao Ayurveda grátis? Porque são dois assuntos que a gente precisa entender de uma forma bem clara e bem ampla. E assim, o assunto, né, em questão, que é o Ayurveda, fica bem detalhado e a gente consegue entender o Ayurveda de um outro aspecto, de um outro âmbito. Se não fica, saúde fica aquelas confusões que já foram faladas nas primeiras aulas, nas 3 primeiras aulas, correspondentes ao Ayurveda, misturado com outras racionalidades, né? E o que é saúde para uma cabeça e o que não, e a saúde para o Ayurveda, fica aquela grande bagunça. Isso é uma coisa que as pessoas possuem muita confusão ainda, né? Porque eu posso ter uma perspectiva de saúde totalmente diferente do que a perspectiva de saúde que outra pessoa tem, né? E o Ayurveda traz justamente essa ideia. A perspectiva de saúde do Ayurveda é uma perspectiva muito diferente do que outras racionalidades no mundo vão ter, né? E qual é realmente o objetivo do Ayurveda, né? Porque se a gente entende o que é saúde e qual é o objetivo do Ayurveda, a gente consegue entender aquilo que tanto a gente falou na primeira aula, que a Ayurveda não é uma racionalidade médica ocidental. A Ayurveda é uma racionalidade védica, né? Que permeia várias racionalidades no mundo, tá? Então é sobre esses dois assuntos que a gente vai falar nessa aula. Então, como é de praxe, vamos começar a aula fazendo o mantra Adam Vantari. Eu pediria para vocês colocarem as mãos frente ao coração espiritual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Danvantariye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bom, a tradução desse mantra vocês já sabem, foi falada na primeira aula do curso. Se vocês não lembrem, volte na primeira aula, né, que é muito importante. E lembrem da informação que eu dei para vocês várias vezes nas 3 primeiras aulas. Assistam às aulas, todas elas, pelo menos 2 vezes, antes de partir para a próxima aula. Quando uma aula é gravada, quando um curso online, são muitas informações, né, por minuto. Por quê? Porque a gente não tem interrupção de perguntas, a gente não tem a interrupção de troca de slide numa sala de aula, de escrever numa lousa, de querer entender um ponto de vista de um aluno. Então, o professor, nesse caso eu aqui, a gente consegue falar um pouco mais rápido sobre o assunto e ir direto no ponto, né? Já criar o raciocínio direto que a gente quer. Mas isso, muitas vezes, a gente assistindo, a gente não consegue fazer essa observação total que é necessária. Então é importante a gente sempre assistir a aula pelo menos 2 vezes. Lembrar que toda vez que vocês forem assistir a aula, desliguem o seu celular,
Não fiquem lendo e-mail ou no Facebook ou qualquer rede social ao mesmo tempo que você está assistindo a aula. Isso não funciona, sabe? Eu tenho filho, como eu faço? Feche o quarto, avise a família, avise com quem você mora, né? Avise a todos com quem você se relaciona, que pode estar te ligando ou estar querendo alguma coisa com você. Avise que aquele momento você vai estar destinada a assistir a aula, né? Então foque a sua atenção na aula. Isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo, e sempre assistir uma, duas, se for possível, 3 vezes, melhor ainda. A gente já recebeu vários relatos de alunos que estão assistindo, já assistiram a aula uma vez e assistiram a segunda, e realmente todos eles falando que na segunda vez o entendimento, né, do assunto é muito bom, né, foi muito melhor. Né? Então, porque a mente ela vai se adaptando, né? Ela vai gerando um conforto melhor em relação ao assunto, e aí o entendimento fica mais confortável, como eu falei, e a gente fica mais feliz também, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar desses dois assuntos, do que é saúde, qual é o foco, né? Qual é a meta, qual é o objetivo do Ayurveda. Mas, antes da gente falar sobre isso, vamos lembrar. Então, na primeira parte que vocês já assistiram, ficou bem claro, eu creio, para vocês, se o Ayurveda é uma medicina ou não, né? Então, a partir de agora, eu não chamo mais de medicina Ayurveda aqui, ou a medicina ayurvédica. Até esse é um termo que eu não falei até o momento, eu gostaria de explicar. Algumas pessoas sempre me perguntam o que é o correto, se é medicina Ayurveda ou medicina ayurvédica. Vamos lá. A palavra correta seria Ayurveda. São duas palavras. Lembrem na primeira aula. Ayurveda. O que acontece quando os ingleses invadiram a Índia, muitas palavras, primeiro, eles não conseguiam falar, porque eram nos idiomas daquela região, incluindo o sânscrito, nesse caso, né, entre outros. E algumas palavras, eles, como a gente está acostumado em língua portuguesa, que acontece a mesma coisa, eles adaptaram a palavra para o inglês, para eles conseguirem falar, e adaptar a palavra ao idioma inglês, à língua inglesa. Né? Então, o que acontece é que fica adaptado como ayurvédico, né, ou ayurvédico, vem do Ayurvedic, em inglês, né? Então muitas pessoas costumam chamar medicina ou terapia ayurvédica, né? Porque isso, imagina, para nós em português, isso é a adaptação da adaptação. Do original em sânscrito foi para a adaptação ayurvedic em inglês, e depois foi para ayurvédico ou ayurvédica, né? Porque aí tem uma derivação da língua portuguesa, né? Se coloca o A ou o O no final. No correto é Ayurveda. Não tem derivação se é O ou A no final. Não existe Ayurvedo, ou, né? Então é sempre Ayurveda, tá? E Ayurveda é uma palavra masculina, tá? Então é Ayurveda, é o Ayurveda, tá? Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam também. No sânscrito tem palavras masculinas, palavras femininas e palavras que não são nem masculinas e nem femininas. E você pode usar o ou a antes, né? No caso do Ayurveda, o correto é o antes, né? Porque é uma palavra masculina, tá? E não tem uma derivação por isso. Não é porque muita gente tem uma coisa que tem uma tendência a falar a Ayurveda termina em A, então é feminina e tudo mais. Não, não. Agora, se você for usar pela regra gramatical do português, aí na regra gramatical do português você não precisa nem usar Ayurveda, você pode usar Ayurvédica, não vai ter problema nenhum, tá? Porque já é adaptada dessa forma. Agora, se você for seguir a tradição, tem que seguir Ayurveda ou Ayurveda. É assim que a gente faz, tá bom? Então a gente já entendeu, vocês entenderam agora essa questão da palavra, né, que é bem comum, essa dúvida. E agora vamos falar um pouquinho qual é o objetivo que é saúde no Ayurveda, né? Vocês entenderam que o Ayurveda então não é uma medicina, como eu falei anteriormente, a gente não vai falar mais sobre isso. Então a gente nem vai usar mais a palavra medicina Ayurveda, né? A gente vai usar Ayurveda e ponto final, tá? Já está subentendido para vocês em relação a isso. Perfeito? Então, aí eu pergunto para vocês, o que é saúde para o Ayurveda, né? Porque se a gente entende o que é saúde para o Ayurveda, a gente consegue ficar
entender de uma forma muito mais simples, né, como funciona o Ayurveda. Porque é justamente o que a gente estuda. Quando você quer se tornar um profissional de Ayurveda, a primeira coisa que a gente vai estudar é justamente o que é saúde, para depois estudar o combate a uma possível desarmonia, roga, né? E etc, etc. E aí como combatê-la, etc, as variações e tudo mais. Mas a primeira coisa é o que é saúde, né? Por isso que muitos, não 100% errado, até tem uma grande parcela de exatidão, fala que a Ayurveda é uma tradição ou um ramo de cura preventivo, que o Ayurveda ele só está visando a manutenção da saúde. Né? Eu falo que é correto, não é 100% correto, porque o Ayurveda também tem áreas que estuda a doença. Né? É um outro ponto que se fala muito com não muita exatidão, é quando fala, por exemplo, que o Ayurveda não é uma medicina sintomática. Né? O Ayurveda também é uma medicina, desculpa, eu usei a palavra medicina, o Ayurveda também é uma arte de cura, né, que usa também a sintomatologia. Né? Acontece que o Ayurveda não se baseia só na sintomatologia. O Ayurveda usa outros meios também para estudar uma possível desarmonia ou doença. Tá? A mesma coisa acontece na saúde. A grande diferença do Ayurveda é que saúde, pelo nosso ponto de vista, é outro. É algo totalmente diferente. Que é o que eu gostaria de passar para vocês agora, que é um assunto que a gente poderia ficar aqui 10 meses falando sobre isso, que é um assunto maravilhoso, né? Mas eu vou tentar resumir isso em 30 minutos de aula. Então, o que se usa no Ayurveda hoje, em sala de aula, nas faculdades, em todos os cursos, para explicar o que é saúde, é esse verso que é tirado do Sushruta Samhita, que é um daqueles livros clássicos do Ayurveda, que eu falei nas primeiras aulas. E nesse texto, ele fala, aí está dividido por vírgula, só para vocês entenderem, né? Então esse shloka, né, que é esse verso, ele fala Samadosha, Samadhatu, Samagni, Samamala Kriyaha, Prasanatmendriya Manaha, Suasta Iti Abidyate. Não é um palavrão, vou explicar para vocês palavra por palavra, eu vou traduzir palavra por palavra e vou tentar explicar para vocês. Vamos lá. Primeira parte do assunto, ele fala Samadosha. Primeiro vamos entender o que a palavra Sama significa nesse contexto. Lembrar que no sânscrito as palavras elas podem variar de significado dependendo do contexto. Por favor, né, gente? Não só no sânscrito. Em vários idiomas, inclusive o português, tem palavras que, dependendo do contexto, ela tem vários significados. Né? Às vezes a gente tem uma mania de querer simplificar as coisas. Na verdade, isso não existe. Tá? Então essas palavras ela pode ter vários significados. Nesse contexto, a palavra sama está significando harmonia, saúde, aquele que está bem, né? Aquele que não possui, isso é muito comum ser usado no sânscrito, em vez de explicar assim, saúde, não, é aquele que não possui a doença. Né? Porque dessa forma amplia o nosso raciocínio e a nossa forma de entender aquilo que a gente vai estar aplicando e aquilo que a gente vai estar estudando. Então, Samadosha, que a gente vai, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre dosha, já vou começar aqui, é lógico, para não deixar vocês perdidos, para quem não conhece o Ayurveda. Samadosha, que é ter dosha em harmonia no nosso organismo. Primeiro, vamos entender de uma forma bem simples nesse momento. O que é dosha? Dosha são os grupos funcionais que existem dentro do nosso organismo. Né? Dosha ele se divide em quantidade, qualidade e função. Né? Então, imagina as funções corporais, mentais, espirituais que nós possuímos. Né? E como essas funções estão? Essas funções estão em harmonia com você, e para ela estar em harmonia, ela vai depender, ela vai ter que estar em harmonia com o seu próprio biotipo original, que eu vou explicar isso mais tarde, tá? Na próxima aula, desculpa. Essas funções têm que estar em harmonia com a época do ano que você vive.
Essas funções têm que estar em harmonia com a idade que você possui, né, e com o estilo de vida que você adota. Então, é um todo, né? Então, a saúde. Esse é um dos objetivos claros do Ayurveda. Então, saúde no Ayurveda começa por ter as funções, que são chamadas de dosha, nesse caso, funcionando harmonicamente no nosso organismo. 2. Sama-Agni. Esse é bem interessante. O metabolismo funcionando de maneira adequada. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte: quando a gente tem os Agnis, que são tudo aquilo que gera transformação no nosso organismo, e aqui a palavra metabolismo, entre aspas, seria adequada, né? Porque é tudo aquilo que realmente se transforma. O metabolismo é uma dessas funções de transformação que o nosso organismo possui. A gente tem outras, né? As funções de transformação mental, né? De transformação dos nossos sentimentos, todos eles entram aqui. Então, as funções do nosso organismo de transformar funcionando de maneira adequada. No mínimo transformando e funcionando de maneira adequada. Né? Nos cursos a gente acaba estudando bastante, né? Porque o Agni, que é essa força de transformação, ela pode ser ou muito alto, ou muito baixo, ou de forma errada, ou Sama Agni, que é a forma harmônica. Né? Então existem várias formas. É bem interessante isso. Samadato, os tecidos ou sistemas funcionando de maneira adequada e harmônica. Né? O que isso quer dizer? Os tecidos que eles falam são os grupos de sistemas que nós possuímos no nosso organismo, que são 7. Né? Dentre esses 7, né, a gente tem, eu vou falar disso daqui umas 2 ou 3 aulas, que são toda a parte estrutural do nosso organismo, né? Dato também significa aquele que gera estrutura ou aquele que dá suporte para o nosso organismo. Então são todos os tecidos que estão linkados diretamente a Agnis e a Doshas, como eu falei anteriormente, então todos eles funcionando de maneira adequada, né? Então, cada um que vai vir a partir de agora está ligado ao anterior e sucessivamente. Né? Então ele não tem só uma via de mão única. Ele vai e volta e todos eles estão interligados automaticamente. Né? Mala Kriyaha, que então quer dizer as excreções do nosso organismo eliminadas de maneira adequada. Veja, quando a gente fala excreção, a gente não está falando somente das 3 excreções principais, como são conhecidas no Ayurveda. Né? São as fezes, urina e suor. A gente está falando de outras excreções que são geradas pelos tecidos, que eu falei anteriormente, excreções que são geradas pela mente, né, emoção, e outras emoções, outras excreções que a gente possa ter. Todas essas excreções estão encaixadas aqui. E não é somente eliminar, porque muita gente tem uma ideia que é assim, eliminar a excreção, então, por exemplo, eu não vou no banheiro, eu vou começar a tomar um laxante e eu vou estar eliminando adequadamente. Não, eliminar adequadamente é você eliminar esses malas sem que ele altere a sua estrutura do seu corpo, sem que ele altere as funções do seu corpo, né? Por exemplo, se fosse assim, todo mundo teria diarreia. E não é uma situação agradável, muito menos saudável. Né? Então a gente tem que ter, quando a gente vai estudar mala, kriya, né, a gente vai estudar vários pontos interessantes. Então, por exemplo, a quantidade de fezes que a pessoa. A quantidade de alimentos que a pessoa ingere é compatível, aproximado, mais, menos, igual, as cores das fezes que a pessoa está tendo? Questão da água, por exemplo, não sei se vocês já pensaram nisso, a gente vai falar muito sobre nisso nas rotinas. A quantidade que você bebe de água é uma quantidade próxima, igual, maior, menor do que a quantidade que você urina todos os dias? Né? São coisas que a gente não pensa normalmente, mas estão muito interligadas, muito diretas aí. Né? E isso é muito importante. Esse, para mim, que é o ponto mais importante dentro do Ayurveda e o que diferencia essa racionalidade védica que é maravilhosa às demais racionalidades. É levar em consideração que para ter saúde
nós devemos, além de ter um corpo saudável, que é extremamente importante, ter harmonia entre a alma, os órgãos, os sentidos e a mente. Coisa que pouco se fala e parece que as pessoas fogem hoje em dia desse assunto, né? Até em cursos de formação. E é algo mais, um dos mais importantes dentro da formação. Eu costumo dizer para os nossos alunos, em geral, que uma pessoa que não esteja feliz com ela mesma, uma pessoa que tem sentimentos atribulados, assim, bagunçados, né? Uma pessoa que está passando por um momento difícil, essa pessoa ela precisa resolver essa situação primeiro, para depois vir resolver, para depois estudar o Ayurveda. Não que o Ayurveda não possa auxiliar isso, ou o Yoga, ou qualquer outra tradição, qualquer outra técnica, ciência. Todos eles vão ajudar bastante. Só que vai ser conturbado esse caminho. Se a pessoa quiser, ok, né? Mas isso faz parte também do caminho ao mesmo tempo. Então a gente tem que colocar tudo isso na mesa e fazer uma escolha, né? E isso faz parte da harmonia entre a alma, os sentidos e a mente, né? Então isso é bem interessante aí. Há muitas pessoas podem me perguntar por que alma nesse caso, né? Porque a palavra Atma, muitas vezes ela é colocada como diva em alguns textos. Nos textos do Ayurveda, Atma está ligado diretamente à alma mesmo, tá? É um pouquinho diferente só, são questões de nomenclatura, só fiquem tranquilos que essa tradução está excelente, não se preocupem com isso, tá? Então esse ponto é um ponto bem importante dentro do Ayurveda, que é o grande diferencial do Ayurveda, uma coisa que eu adoro estudar, que eu adoro também falar em sala de aula, e eu, como eu brinco, eu adoro ficar cutucando, né, o aluno, né, cutucando no sentido de ficar estimulando o aluno a estudar essa parte, a rever os seus conceitos, rever os nossos preconceitos, o que a gente está pensando, como a gente vê o mundo, como a gente vê a pessoa, né? Como a gente vê o ser humano. Né? O ser humano já diz, ele é humano, é um ser ali que está ali do lado. Né? Ele respira, ele pensa, ele defeca, ele tem tudo isso. Por que eu vou agir com ele como um robô? Né? Porque ele não pode pensar, porque eu não posso explicar e ele entender. São várias questões que envolvem tudo isso. Né? Então, para quem quer ser profissional um dia, né, se prepare porque não é fácil. Porque nós profissionais temos que passar por esse processo para entender o Ayurveda, para poder explicar o Ayurveda para os nossos pacientes, clientes em geral. Né? Para quem não está pensando em estudar o Ayurveda, também vai ter que acabar passando por isso no momento. Faz parte da vida. A gente não tem como escapar disso. Né? E isso é tão importante. Tá? Vocês vão ver numa aula um pouquinho mais para frente, onde o Jonas, que já ministrou uma aula para vocês na primeira parte, ele fala da experiência dele com a Ayurveda lá na Índia, né, quando ele morava lá. E ele vai falar exatamente sobre isso, né, que entra bastante nessa parte aqui, o Vedanta, né, algumas linhas de Ayurveda, de alguns profissionais gostam muito, que entra muito a parte de conversar, né, de reestruturar os pensamentos do nosso paciente cliente, os mantras, os rituais, as meditações, entre aspas, vou falar um pouco mais disso no final, o próprio yoga, né? Então entra toda essa parte mais profunda e tão deliciosa para estudar quanto as demais. E por último, uma parte não menos importante, mas de extrema importância, que infelizmente também as pessoas no Ocidente acabam estudando pouco. E eu não digo só no Ocidente não, tá? Na Índia também. A cada dia que passa eu vejo menos e menos profissionais falarem sobre isso na Índia, que é chamado Swasthya Iti Abhidyate, que é estudar a correlação entre nós, seres humanos, com o meio ambiente, né? Então estudar como a gente se adapta a climas, como a gente se adapta às idades, né, que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai saindo de idades específicas, vai passando por transformações, vai produzindo mais ou menos hormônio, vai tendo mais atividade física ou menos atividade física, vou morar na montanha, vou viver na praia, vou viver num local que o inverno é mais rígido, ou vou viver num local que o verão é mais rígido, ou menos, etc, etc. Tudo isso é muito importante, porque isso influencia não só na saúde da pessoa, mas no que a pessoa vai comer,
como a pessoa vai dormir, como ela vai fazer atividade física, meditação, yoga, tudo isso vai influenciar, né? Tudo isso vai influenciar e é bem importante, tá? Então, a gente já consegue entender o que é saúde no ponto de vista do Ayurveda. Então, saúde no ponto de vista do Ayurveda é manter os doshas, que são as funções do nosso organismo funcionando corretamente, o metabolismo em geral funcionando adequadamente, transformando realmente, os datos, os nossos tecidos funcionando adequadamente, gerando a sua função tecidual de estrutura, né, de dar base para o nosso corpo, todos os malas, todas as excreções funcionando adequadamente, né, a nossa mente, a nossa alma, né, os sentidos funcionando adequadamente entre eles, né, e viver de acordo com a natureza, né? Isso é muito importante, tá? Isso é bem importante mesmo. E só para vocês terem uma ideia, o que a Organização Mundial da Saúde fala, que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo, e não meramente a ausência de doenças. Muitas pessoas me perguntam a diferença e se dá para a gente comparar, né, o que a Organização Mundial da Saúde fala para o que a Ayurveda fala. Eu, no meu ponto de vista, creio que comparar é sempre muito complicado, porque o Ayurveda vem de uma outra racionalidade. E a gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde, tendo evoluído muito, tendo aberto as suas portas para outras racionalidades, principalmente racionalidades nativas, aceitando essas racionalidades, acreditando que exista realmente e tudo mais, eu ainda acho que o Ayurveda, por ser uma racionalidade védica, ainda é mais completa na sua visão do que é saúde, né? A gente vê uma visão muito limitada ainda da Organização Mundial da Saúde, né? E de outras racionalidades ligadas à saúde, né? Então acho que comparar sempre é complicado, porque para a gente comparar tem que comparar toda uma racionalidade. E a gente sabe que a racionalidade védica é um sem fim praticamente, né? A gente pode passar a vida inteira e a gente não vai conseguir entender toda essa racionalidade maravilhosa. Por isso que na Índia, tradicionalmente, quando a pessoa se dedica a estudar uma racionalidade védica, a pessoa vai passar 12 anos só estudando aquela parte. 12, 13, 14, 15 anos, né? É bem interessante isso, tá? Bom, então aqui para a gente ir para o último tema dessa primeira aula, qual é o objetivo do Ayurveda? Bom, esse é um tema que, na verdade, a gente vai ficar, assim, praticamente a vida inteira tentando entender isso. Mas é bem interessante a gente falar sobre isso. O objetivo do Ayurveda. Qual que é esse bendito objetivo do Ayurveda? E aí a gente volta a um ponto, né, que é os Purushastras. Aí muita gente pode se assustar, muita gente que está assistindo agora. Pô, eu fiz yoga, você vai falar dos Purushastras também? Gente, os Purushastras são védicos. Se o yoga, o Ayurveda e diversas outras tradições vieram da mesma fonte, então vai estar lá da mesma forma. No Ashtanga Hridaya, como está aqui, ó, tá? Como tá ali. Opa, eu errei aqui, mas a gente volta. Ali no Ashtanga Hridaya, como tá, eu vou mostrar para vocês. Logo no começo já fala que o objetivo da Ayurveda é eliminar qualquer tipo de doença que seja um obstáculo, ou qualquer coisa que seja obstáculo da vida, né? Esse é o objetivo da Ayurveda, para que a pessoa possa encontrar Dharma, Artha, Kama e Moksha, que eu vou explicar agora, né? Então esse é o objetivo do Ayurveda. O objetivo do Ayurveda, por incrível que pareça, não é ter saúde. Ter saúde é o meio pelo qual a gente vai eliminar todo e qualquer obstáculo, que esse obstáculo é a doença, é o que nos impede de ter saúde, e aí automaticamente a gente vai ter um campo, um caminho livre, por isso que eu coloquei até essa estrada como imagem, a gente vai ter o caminhar da nossa vida, né? A caminhar de forma livre, sem nada nos impedindo, e assim a gente consegue reconhecer o nosso objetivo de vida, que é Dharma, que é o que é chamado no Ayurveda de Dharma, né? É muito curioso isso, né? Porque o Dharma falado aqui é o Dharma de quem nós somos, né? Daqui a algumas aulas eu vou falar de diagnóstico e a gente vai falar um pouquinho de determinar Prakriti e Vikriti, né? Que é uma dúvida que todo mundo tem. Eu posso determinar qual é o meu dosha? Primeiro a gente tem que entender o que é dosha. Segundo, entender o que é Prakriti e Vikriti, né? O que é o dosha de origem nossa, real.
né, que a gente recebe da origem dos nossos pais, que é o que a maioria das pessoas querem entender, né? E o que é o nosso estado atual. O Dharma é reconhecer quem nós somos por natureza, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa prakriti. E aí a gente reconhece o que a gente vem fazer nesse mundo, né? Você vê, olha como o Ayurveda é profundo, né? Esse é um dos objetivos da vida, né? De acordo com o Ayurveda. É um dos objetivos do Ayurveda. Dessa forma, a gente encontra o que é prosperidade para nós. E veja, prosperidade é uma palavra muito complexa nos dias atuais. Porque, infelizmente, a palavra prosperidade, ela se mistura, ou as pessoas confundem, né, com viver de forma capitalista, né? E eu gostaria de deixar bem claro que uma coisa nada tem a ver com outra, tá? Viver de forma com harta de prosperidade, você pode ter sim, como se diz, você pode ter posses materiais. Não tem problema nenhum. Não é porque para mim ter harta eu tenho que viver um ermitão no meio da floresta, sabe, vivendo dentro de uma gruta. Não! O Artha, no ponto de vista do Ayurveda, é você viver com a prosperidade de acordo com o seu Dharma. Aí que está o X da questão. Então, por exemplo, eu posso ter 10 computadores? Sim, você pode ter 10 computadores. Mas aí eu faço uma pergunta. Você vai ter utilidade para os 10 computadores? Não, não vou ter utilidade. Então isso não é Artha. Ah, não, Eric, eu vou ter utilidade sim, eu tenho uma empresa, eu tenho que ter 10 computadores, porque a gente faz design gráfico, lá, alguma coisa do gênero, então cada computador a gente usa para uma coisa. Ok, isso é Artha. Quer ver? Vou dar um exemplo muito comum nos dias atuais. Tem gente que tem 30 pares de sapato, 20 bolsa, 40 calça jeans, sei lá, estou dando exemplos, né? Você usa tudo isso, tem utilidade, porque tem pessoas que têm utilidade, gente. Você não pode simplesmente agir de uma forma com preconceito, simplesmente virar e falar assim, aquela pessoa que tem 40 calças, ela não vive em Artha. Porque como ela vai ter 40 calças, olha quanta gente aí está necessitando. Mas espera aí, se ela tem necessidade, ela tá tendo prosperidade na vida, ela tem necessidade de comprar 40 calças, porque ela vai usar 40 calças, né? Porque tem que usar no trabalho, isso, naquele lugar. Isso é Artha. Não há nada demais em ter isso. As pessoas confundem muitas vezes o que é viver de forma simples e o que é viver de forma dentro das necessidades e das escolhas que você faz na vida. Tudo isso pode ser Artha, de acordo com que você esteja vivendo através do seu Dharma, do seu objetivo de vida. E o terceiro ponto, que é Kama, prazer, né, entre aspas, lógico, né, que é muito confundido também, né? Cama com prazer sexual, por exemplo, né? Ou cama com tantra, e aí já confundem tantra que leva a beleza, a sexo, a isso, pelo amor de Deus, né? Não tem nada disso também, tá? Cama, no sentido do prazer aqui, a gente está falando o que realmente te dá prazer na vida, e não necessariamente é sexo. Se é sexo, legal, vai viver com prazer com sexo, ok, tudo bem, não tem problema nenhum também. Mas você pode ter prazer em diversas outras coisas, assistir esse curso, não? Ler um livro, dormir, comer, fazer atividade física, trabalhar, criar alguma coisa nova, gerar o bem para a humanidade. Qual é seu prazer? Esse prazer, ele está acoplado à sua prosperidade e aos seus objetivos de vida reais? Ou esse prazer tá só por prazer? Não tendo nada em volta que ele esteja associado, né? Nem Artha e nem Dharma. Esse que está o ponto do prazer, né? Prazer está ligado a muitas questões, tá? Por favor, não coloquem o prazer só ligado à questão sexual, é muito mais que isso. E moksha. Deixa claro que essa palavra moksha, ela aparece em vários vídeos, em vários textos. E a palavra moksha aqui, ela está ligada diretamente não àquela liberação ou libertação da morte e renascimento, como alguns textos colocam. Moksha, nesse texto, nessa parte, está ligado diretamente liberar, liberar da nossa vida, liberar da nossa frente tudo aquilo que impede a gente de alcançar Dharma, Artha e Kama, que eu falei no início, né?
Então, moksha é a libertação de tudo que nos aprisiona. Nesse caso, o que nos aprisiona? As doenças, né? Não viver de acordo com a natureza, não viver de acordo com a nossa idade, com as estações do ano, né? E vai impedindo, vai gerando um desgaste natural do corpo, não deixando tempo para a gente agir de acordo com o nosso Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Porque tem muita gente que não tem possibilidades nesse momento na sua vida, que está me assistindo, de mudar a vida por completo. Ok, mas comece devagarinho, né? Comece entendendo, comece reavaliando a sua vida. Avalie a sua vida dos prazeres que você tem. Eu tenho inúmeros pacientes, inúmeros amigos, pessoas próximas, que quando eu falo para a pessoa qual é o seu prazer de vida, a pessoa não tem prazer. Ou quando o prazer dela é o prazer do companheiro ou da companheira. Sabe? Então o prazer real da pessoa, a pessoa não tem. Prosperidade, a pessoa se perde nesse mundo de compras e outras coisas mais, ela nem sabe mais o que ela está comprando, o que ela está gerando de prosperidade real na vida dela, financeiro, ou ganhos, ou compras. Ou quem disse que prosperidade precisa ter algo material também? Pode ser de viagens, pode ser de cursos, idiomas, né? E por último ali eu coloco um outro que não está entre os 4 objetivos, mas é uma palavra que eu acho de extrema importância, que todos nós deveríamos ter dentro do Ayurveda, que é manter a nossa vida em eterna aproximação do Atma, né? Em reconhecimento de quem nós somos. Isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Então, aqui, por último, aqui é a parte do Ashtanga Hridaya, que fala sobre Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Uma vez nascidos de Brahma e de proponentes mais antigos e tendo como objetivo erradicar as doenças, as quais são impedimentos de obtenção de Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Que foi exatamente o que eu falei para vocês agora, tá? Espero que eu tenha sido claro em falar o que é saúde para o Ayurveda e quais são os objetivos do Ayurveda. Como todos os vídeos, eu vou repetir, assistam essa aula pelo menos 2 vezes, tá? Para depois vocês partirem para a próxima aula. E a próxima aula eu vou falar sobre doshas, tá? É só uma introdução, porque dosha é uma das matérias mais complexas que a gente tem dentro do Ayurveda, tá bom? Muito obrigado. Namastê.